Fala aí galera, eu sou o T e os universos estão colidindo, TCG, OCG, Master Duel, lembra daquela teoriazinha? Pois é, só que o bagulho tá começando a ficar doido, cara. Hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre a questão do OCG, então eu vou tentar trazer uma contextualização macro pra vocês com relação ao jogo no OCG, porque lançou agora recentemente a coleção de Rage of Abyss por lá. Essa coleção traz algumas coisas interessantes que tende a dar uma mexida no jogo com questões pequenas, que podem se tornar grandes, depende, mas eu quero trazer pra vocês um pouquinho da perspectiva do jogo que tá rolando por lá. Afinal de contas, novas coisas foram lançadas, como por exemplo, o Multi-Arm Force, é uma carta nova, e a gente já tem alguns resultados com algumas decklists usando uma cacetada desses monstrinhos. Pois é, hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o metagame no OCG, porque tem algumas questões que estão causando diferenças na forma em que o OCG tá jogando. É claro, precisava de coisas com relação ao Snake, esse tipo de coisa, mas como eu já comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, né, não rolou. A banlist seguinte só vai vir daqui a um mês ou dois, se não me falha a memória. Então, a galera vai ter que engolir seco por enquanto. Porém, tem alguns detalhes maneiros pra gente poder comentar. Vem comigo porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Na verdade, antes de prosseguir, só deixar rapidinho aí se vocês gostam desses vídeos que eu faço, que antes de comentar sobre o tema, eu dou uma contextualizada. Às vezes pode parecer que demora um pouco pra engatar no tema principal, mas eu acho interessante contextualizar. Afinal de contas, você não é obrigado a acompanhar tudo que tá rolando no jogo. Então uma contextualização pode ser válida. Porém, deixa aí nos comentários se você curte esse tipo de coisa. Se você acha que enrola muito e o vídeo poderia ser mais fluido, tirando essa parte gigantesca de contextualização, avisa aí que eu tento adaptar. Caso vocês curtam, eu continue. Agora sim, vamos para o assunto do vídeo. Muito bem, então vamos por partes. A banlist do OCG foi lançada, como vocês viram nesse vídeo aqui em cima que eu comentei um pouquinho sobre ela. Não rolou muitas coisas de impacto, né? Afinal de contas, o Snake Eye teve um hit aqui no Ash limitado, beleza, mas o Snake Eye continua sendo o principal deck, porque fora isso não teve outros hits. O Bonfire foi a 2 e o Seeker foi a 1, mas o Fandsmith tá jogando por lá e o Fandsmith te ajuda a encurtar essa questão de consistência. Então, o Snake Eye com o Fandsmith é o principal deck by far ainda. A Bia, que eu fiz um vídeo aqui no canal principal com vocês comentando sobre a questão da possibilidade de mexida nela na lista, ela tava 3 no OCG, ela foi a 1 agora recentemente, mas foi a 1. Mas quem sabe isso já dá algum indício do que vai rolar. O Little Knight acabou indo a 1 também. De resto, mano, são hits de cartas saindo da lista. O Tempai Dragon foi machucado, inclusive aqui, colocando o sangue em 1, né? Mas é claro que isso gera um certo impacto. Ou às vezes não. Porque depois da banlist, teve esse reporte da Road of the King, a 0, o primeiro reporte lançado. Você tem aqui o Will Bell, o Snake, o Haskell com relação à usabilidade, lembrando que isso é uma análise entre 25 e 30 de junho, com 91 tops nos torneios, né? Se a gente baixa um pouquinho aqui para poder ver como que estão as decklists, ainda não tem as coisas de rota, né? Então, por exemplo, não tem um novo Maxi e tal, mas você teve essa leve mexida, o que, na verdade, pouco importa, porque um pouco tempo depois, nos reportes 1, 2 e 3, são reportes bem maiores, eles passaram um tempinho sem postar para ir poder acumulando, tivemos 343 tops, né, do período de 4 a 21 de julho, de 69 torneios diferentes, e esse aqui é o quadro geral. O Snake Eye aqui no topo, o Will Bell bem coladinho, tá? O Tempai logo em seguida, mesmo com o campo limitado do Tempai, ele continua brigando aqui nas cabeças altas, e de resto uma cacetada de deck. Lembrando que o breakdown da Road of the King são simplesmente performance dos tops, né? Ele não diz aqui quem ganhou mais, e a gente tem um deck ou outro que vai ganhando torneios por lá, né? Não é só o Snake, mas sempre em uso o Snake tá bem acima dos demais. Descendo aqui a gente chega em alguns esboços de decklist, né? Como você pode ver, o Snake Eye, Fandsmith, muito parecido com o que rola no TCG, a diferença é que os caras majoritariamente usam aqui em 40 cartas, né? Você tem 40 cartas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hand traps, mas dentro dessas 15 hand traps, além delas você tem College e Corozouts, né? Porque, afinal de contas, o Maxi tá por aí. E de resto, mano, os caras usam aqui 2 Originals, 2 da Tract, e aí você usa a engrenagem Full de Fandsmith, e os Snake Eye estão aí com o que pode, né? Já que o Snake Eye Ash foi a 1 e o Bonfire foi a 2. Então os caras estão adaptando, colocando o 1 for 1 a mais aqui, por exemplo. De resto, nada que você já não conheça na decklist de um Snake. Inclusive, eles ainda usam os Elentes com o Raging Phoenix aqui pra matar. A cara do Will Bell muito parecida também, né? Não temos diferenças muito grandes com relação ao que a gente vê no TCG e do que a gente já vinha vendo no decorrer do tempo. E o Tempai Dragon correndo por fora aqui, tentando competir com os outros decks, mas o Tempai fica bem pra trás nesse momento.
Bom, beleza, esse aqui é um recap bem rápido da questão do que tá rolando no OCG. Pô, mas esse não é um vídeo de Road of the King, da gente analisar o metagame? Como vocês puderam ver, não tem muita mudança não, cara. É isso que uma banlist pouco eficiente faz com o jogo. Basicamente não tem mudanças, e quando esse tipo de coisa acontece, as mudanças são derivadas dos novos lançamentos. Aí depende, vai dar power creep ou só vai incorporar o uso com as coisas que já existem. Essa segunda opção é o que vai ser usada daqui pra frente. Porque a coleção de rota, a Rage of Abyss, traz algumas coisas novas. Vamos entender um pouquinho sobre elas. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha feito esse vídeo aqui em cima falando sobre a cartinha que seria o novo Ash Blossom. E aqui no TCG, se eu não me engano, ela já foi lançada. Ela é a Dominus Purge, que é uma carta que diz que se o oponente controla a carta, você pode ativar essa carta da tua mão. Beleza? Como se fosse um Infinite Impermanence, Trap e Yu-Gi-Oh! 2024. Quando uma carta ou efeito é ativada que inclui o efeito que adiciona cartas do deck pra mão, você pode negar o efeito. E se você tem Trap no teu cemitério, você destrói a carta que você está negando. Porém, ela tem uma restrição forte, que se você ativa essa carta da tua mão, você não pode ativar os efeitos de Dark, Water e Fire monstro pelo resto desse duelo. E você pode ativar uma dela uma vez por turno, né? Ou seja, é uma carta bem interessante, que soma com Hand Trap e tal, porém, você não pode usar efeito de monstro de fogo. Tchau, Snake Eye, você não vai usar, e se o Snake Eye não vai usar, então não tem por que você usar essa carta aqui. Até o deck de Ubel, ou o Tempai Dragon, por exemplo, afinal de contas estamos no ano do fogo, o Tempai Dragon também não pode usar isso aqui, mesmo que o Tempai possa usar uma cacetada, 20, 22 Hand Traps lá no deck dele. E o Ubel tem as jogadas de Unchained também, né? Que aí depende se você vai usar ou não, ou podendo usar essa carta. Então, a gente não viu essa carta sendo incorporada nas decklists do OCG. Porém, na coleção atual de Rage of Abyss, lembrando que a Purge é de uma coleção anterior, né, que é dessa coleção que a gente tá usando agora no TCG, da Info, mas a Dominus Impulse é uma carta nova de Rage of Abyss. E essa carta tem uma dinâmica parecida, o que eu gostei pra cacete, uma nova Hand Trap, que diz que ela diz o seguinte: se o oponente controla a carta, você pode ativar essa carta da mão, exatamente igual a outra, e quando uma carta ou efeito é ativada que inclui o efeito de Special Summon Monsters, você pode negar o efeito. E se você tem trap no teu cemitério, você destrói a carta. Só que, diferente da outra, se você ativou essa carta da tua mão, você não pode ativar os efeitos de Light, Earth e Wind monstros até o fim, pelo resto do duelo. Então como você pode ver é diferente. Não lista fogo. Ou seja, Snake Eye pode usar. Uau, maneiro, uma carta boa que você pode usar no deck de Snake Eye, uma Hand Trap a mais, uma Hand Trap com impacto alto pra cacete, cara. Porque, olha só, você tem que entender como que funciona a carta, né? Ela não nega um Special Summon. Então, se você tem lá dois monstros no campo e você linka pra poder fazer um Link Summon, por exemplo, da Moon, né, da Goddess pequenininha, que vira depois o Fiendsmith Requiem, você não pode usar essa carta, ela não nega um sumo inerente, então eu tô juntando todo mundo e vou fazer uma Apollousa, não posso dar a Dominus Impulse, eu posso apenas dar em um efeito que tá gerando um Special Summon, como por exemplo, a Original The Synth Spoils, pode me ajudar, o efeito de um Snake Eye Ash que se tributa pra tentar trazer alguém do deck, isso também nega, o efeito do Flamberg no cemitério, que traz dois monstros do cemitério, isso também nega, o efeito do Fiendsmith no cemitério, o efeito do Lacrima no campo pra fazer fusão, o efeito do Requiem pra trazer um Fiendsmith do deck. Então, essa carta pega uma cacetada de gente. Pega muita gente diferente, tá? Então, essa carta é boa. Porém, ela diz que Light Monsters não vão poder ativar os efeitos. Os Fiendsmith são Lights, mas ela não lista Fire. Então, o Snake Eye pode usar, mas o Fiendsmith não pode. E o deck de Snake Eye existe atualmente com Fiendsmith dinâmicas, tá? Então, e aí, cara, vale a pena usar essa carta em troca do deck que está sendo usado? Eu gosto dessa carta, mas eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre a restrição de tipos que você pode usar, porque a Konami não dá tiro no escuro. Ela lança cartas em momentos muito oportunos. Por que que os bichos entram pegando Light e Darks, monstros do cemitério? Foi por coincidência? Ou foi porque justamente naquela época tava tendo o metagame do Tiara Laments, e todos os monstros eram Darks e o bicho counterava diretamente os Tiara? Será que foi coincidência? É claro que não, eles fazem em momento oportuno. O que que eles estão esperando com aquilo? Em um meta onde você não tem Light e Dark, os bichos são cartas horrorosas. Você não pode usar ele como sendo Hand Traps, mas no formato em que você pode, eles são muito fortes. E agora eles lançaram essa carta com essa premissa. Então, nem o Snake Eye, ou nenhum deck de fogo, pode usar essa carta aqui, que é um novo Ash Blossom, cara. É bom pra caramba. O jogo tem que ter mais Hand Traps com impacto bom, como eu já falei. Tem que ter mais Hand Traps boas pra você poder usar. Mas se você tem uma restrição tão forte de monstros Dark, Water e Fire não podendo usar os efeitos quando você usa Purge, que é mais um Ash Blossom, é um pouco limitante. Na verdade é limitante pra cacete. Então o principal deck do formato não pode usar essa carta. Mas se você tem Fiendsmith e não usa decks de fogo,
quem sabe essa carta pode ser usada. Ainda tem Dark aqui, na verdade, né? Então eu falei de Yubel, mas o Yubel aqui não pode usar de jeito nenhum, porque todo mundo é Dark. Chupa essa manga. Essa carta, por outro lado, ela não lista Fire, mas ela lista Light. Então Fiendsmith não pode usar essa carta. E daí? E daí que a gente pode entrar em outros desdobramentos, né? Essa decklist aqui é uma decklist que o Leonardo Giovanella postou lá no grupo da Nexus, né? E ele disse o seguinte: Ozamina Fire King Snake Eye venceu um torneio em Osaka que teve 384 participantes. Essa deck build de um cara que ganhou um dos torneios, já com rota, lembrando, a Road of the King que eu mostrei pra vocês não tinha rota válida. É antes do lançamento de rota, porque a rota foi lançada agora, no dia 27. Então aquele Road of the King é de antes disso. Agora, com rota válida, algumas coisas mudam. Você já pode ver aqui na decklist do nosso herói nacional o Multi-Arm Full Auras aqui no cemitério. Então o Full Auras tá no side deck desse cara aqui, tá? O Maxi tá no main e o Full Auras tá no side deck. Então o Full Auras já é um impacto alto. A Zamina é um novo deck que vem nessa nova coleção também de rota e tá incorporado aqui na decklist desse amigo, que não tá usando os Fiendsmith, mas está usando os Snake Eyes com o Fire King. Por quê? Bom, dentre outras coisas, o cara achou prudente de se usar a Dominus Impulse, que é uma carta nova dessa coleção que eu acabei de ler pra vocês. E como eu falei com vocês, ela pega muita gente diferente. Então, um deck que não usa Fiendsmith e que usa Snake Eye, e se você não usa Fiendsmith, você vai ter que usar Yubel ou Snake Eye, por exemplo, né? Mas se você não usa Fiendsmith e você usa algum outro deck forte, o uso da Dominus Impulse pega muita carta, muito efeito diferente. E como eu disse, a Dominus Impulse não restringe Fire, mas restringe Light. Então, você não pode usar o Fiendsmith. E o cara falou, beleza, irmão, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos usar o Fire King? Foi o que ele usou. Então a decklist dele aqui tem as cartas de Fire King, lembrando que o Kirin tá a 2 lá no OCG, porque ele tomou lista. Poggers, tem a Ulcanix também, já que os Normal Summon do Snake Eye estão bem enfraquecidos. O cara tá usando o Frango, tá usando o Arvata, tá usando 2 Pop com o Snake Ash, 3 da Witch, um Seeker só porque é o que pode, né, os Bonfire e tal. Enfim, é um deck padrão, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hand Traps no deck dele. Lembrando que aqui no caso, algumas hand traps foram substituídas porque a Impulse é uma hand trap, né? E aí o College Crossout porque é obrigatório, então cabe menos tech do que na outra decklist que eu te mostrei. Que o cara tá usando 15 plus College Crossouts. Mas aí aqui entra outra estratégia para poder deixar isso forte, porque o Fiendsmith te dá força, te dá resiliência, te dá um monte de camada diferente pro Snake Eye. Em um Snake Eye padrão no TCG, é muito bom você poder usar o Fiendsmith. Mas no OCG, onde tem hits dentro do Snake Eye, como o Seeker A1, Bonfire A2 e o Snake Ash A1 também, torna-se mandatório, porque você precisa de outra forma de apoio de chegar no Snake Eye, pro deck continuar forte, porque ele ainda é melhor do que os demais. E essa forma aqui no OCG chama-se Azamina. Creio eu que eu vou fazer depois de um vídeo falando especificamente dos Azamina, porém, vamos tentar entender rapidão aqui do que se trata essa engrenagem. É uma engine da lore do Sinful Spoils, né, da Diablo Star, e interage de certa forma com ela também. Nós temos, a estratégia gira em volta dessa spell, que é a Sacred Azamina, que ela diz o seguinte: você vai revelar um Azamina Fusion monstro do teu extra deck e mandar um Sinful Spoils card da tua mão e o campo pro cemitério, para cada 4 níveis que aquele monstro tem. E aí você faz Special Summon do monstro revelado e isso é tratado como um Fusion Summon. Beleza, uma engrenagem que, ao custo de mandar Sinful Spoils da mão ou campo pro cemitério, você consegue fazer Special Summon de uma fusão Azamina. Beleza, e se essa carta tá no teu cemitério, você pode escolher um Azamina monstro que você controla, ou no teu cemitério, você embaralha no deck e pega essa carta de volta pra tua mão. Esse segundo efeito é uma vez por turno, o primeiro efeito não é, então você pode fazer 2 fusões com essa carta sozinha. Tranquilo? Então, esse aqui é o ponto. O que você faz? Nós temos 4 fusões que podem ser feitas. Tem essa menininha aqui, essa outra menininha aqui, essa outra menininha aqui e essa menininha aqui. A arte delas são as artes dos White Forest, corrompidas, digamos assim. É bem maneiro, as artes são muito bonitas. E você tem aquele pique, cara, de cartas boas. Você tem essa menina aqui, por exemplo, que se ela é Fusion invocada, você vai poder adicionar um Azamina ou um Sinful Spoils card do deck pra tua mão. Elas pegam uma Original, por exemplo, do deck. E aí você não precisa que a Witch pegue a Original, você não precisa que o Pop pegue a Original. Essa menina pega. Você já conecta a Azamina a Snake Eye. Poggers. Outra coisa importante é que você tem essa menininha aqui também. E ela tem um efeito que quando o oponente ativa uma carta ou efeito, Quick Effect, você pode tributar essa carta. Negue o efeito. Então ela é um Omni fucking Negate. É um Omni Negate e acabou, irmão. Então você tem uma nova estratégia que coloca o Omni Negate cedo, que tem essas cartas aí que fazem essas fusões. As fusões são bem boas com relação a tirar a carta do oponente e o custo dela não é caro, é um custo barato de ser feito. Principalmente porque a Diablo Star The Black Witch existe.
E observa o seguinte, as cartas têm Azamina no nome, que é o nome do arquétipo. Essa fusão é Quick e também faz uma fusão. Mas do que adianta? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que mandar Sinful Spoils da mão ao campo pro cemitério. Mas é aí que a Witch entra e fecha a porra toda. Porque existe a Sinful Spoils Deception, e essa carta tem Sinful Spoils no nome. Ela diz o seguinte, que você pode tributar um monstro da mão ao campo como custo, e você vai adicionar uma Azamina card do deck pra tua mão. Pronto, já deu pra entender. A Witch entra, seta a Deception, ativa a Deception, tributa a própria Witch, pega a fusão, a Sacred, e a Sacred ativa, jogando essa contínua, por exemplo, fora, e você já tem uma fusão do lado pra colocar lá. E a fusão entra, pega um Original da vida, você dá o Original, tributa a fusão que buscou e traz o Snake Eye do deck. Depois, a fusão do cemitério, a Sacred, vai embaralhar a menininha fusão, você pega ela de volta pra mão, e aí de repente você pode dar um tempo, depois jogar o tempo fora, pra poder invocar a segunda fusão, que é um Homem in the Gate, por exemplo. Então é só pra colocar que tem uma dinâmica nova de como você joga. Essa carta te dá consistência, ela te dá um Homem in the Gate, ela te dá uma toolbox de versatilidade de fusão fortes e agressivas. Ou seja, e o principal ponto é, elas não são light. Ou seja, você pode usar dentro da Dominus Impulse, e quem sabe essa é a nova forma do Snake Eye poder usar. É claro que tem coisas e coisas a serem levadas em consideração. Eu não sei se simplesmente o uso de um Dominus Impulse impacta tanto na decklist da galera a ponto de você não usar o Fiendsmith. Eu acho que não, mas eu tô mostrando pra você. Eu não tô dizendo que essa é a regra, eu apenas tô mostrando pra você, caso você não saiba, você se ligar de um dos motivos. Sabendo disso, fica fácil você entender um pouco dos motivos dessa decklist aqui do lado. E que isso pode ser, quem sabe, uma tendência aí de mudança de se a gente vai ver Fiendsmith numa decklist ou não, se você vai ver um Dominus Impulse numa decklist ou não. O que é um ponto bem interessante de mudança de jogo, de mudança de direção do jogo. Os bichos, inclusive, pegam bem demais o Fiendsmith, mas esse deck aqui você não pega não. Quer dizer, você até pega a fusão tentando voltar pra mão, dando Didicrow nela, né? Então, tem um ponto aí. Mas é legal, cara, é um ponto bem maneiro e você constrói já algo relevante com pouquíssimas coisas, com pouquíssimos summons, né? Já que você coloca um Omninegatezinho lá e bala com o summon de uma Witch, que vem da mão. Então se for um Full Hours não pega, o Maxi pega, mas um Full Hours não pega. E aí você dá a fusão e coloca um Omninegate já do lado. E você gastou um summon do extra deck e um summon da mão, por exemplo. Já é coisas que jogam em volta de potenciais múltiplos Maxis que existem no jogo. Aqui você tem mais um exemplo de decklist, e essa decklist aqui no caso não usa Dominus Impulse, então usa Fiendsmith e tá dentro do Snake Eye, que é o principal deck. E um detalhe é que o Fiendsmith recebeu carta nova, né? Essa mina aqui do lado é um novo Fiendsmith e o Rota trouxe mais cartas pro Fiendsmith, né? Porque tava precisando, graças a Deus. E aqui tá o Azamina de novo, né? O Azamina com as 3 contínuas e uma da spell que faz fusão, e é só isso que você usa. E como você chega nela com a Vagabunda da Witch. De resto, mano, você tem a decklist do Snake Eye, mas observe que o cara tem 3 Full Hours e 3 Maxi no main deck. Isso aqui é um pouco assustador. Além disso, ele tem 3 Dash, 3 Veil e 3 Impermanence, o que é impactante pra cacete. O cara tem 6 Maxis, o cara, fora isso, ainda tem mais 3 Hand Traps, que é Ash, Veil e Impermanence, e o cara ainda tem cola de Crossout, de resto ele tem Snake Eye com o Fiendsmith, só as engrenagens mais fortes do jogo. Puta que pariu. Esse aqui é o potencial de impacto de mudança que Rota pode causar, mano. Isso aqui é opressivo pra cacete, tá? Bem opressivo. Indo na esteira desse resultado, nós temos a decklist de um Ancient Fucking Gear, que ele usa Shifter, mas ele usa o Mulcharm Full Hours, o Mulcharm Purilha, e ele usa o próprio Maxi, além do Ash Blossom. Ele só usa, simplesmente, 8 Maxis no deck dele, cara. 8 fucking Maxis. E de resto é um deck de Ancient Gear. Basicamente, meu irmão, fica com medo aí, me dá um monte de cartas, eu vou... e na volta eu vou te matar. É engraçado. Mas o Mulcharm Full Hours, ele muda um pouco, né, mano? O bagulho é sinistro com essa quantidade absurda de Maxi. Eu não sei se o OCG vai tancar, passar tanto tempo com isso, ou se, quem sabe, a mudança não venha daqui pra lá. Ou seja, no TCG não tem a Maxi, então eles vão banir o Maxi no OCG e no Master Duel pra igualar com o TCG. Isso talvez seja uma prepotência e faz com que nós nos achamos importantes demais. Será que o Maxi não volta aqui ao invés dele ser banido lá? E o jogo a partir de agora tem que se acostumar tendo 6 Maxi no jogo? Eu não sei, eu tô um pouco confuso e na verdade agora eu tô até com medo. Se fosse só o Full Hours, porque eu sei que vai ter um Maxi, eu até fico ok, agora tendo 2, a gente precisa pensar um pouco sobre. Mas enfim, meus amigos, essas aqui são algumas das mudanças que estão rolando, são alguns dos impactos que o OCG estão tendo com as novas coleções e as dinâmicas de metagame por lá. Eu achei interessante de ver isso e eu queria mostrar pra vocês. Diz o que você achou. Por hora é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.